Oremos. Pai, nós estamos na Tua presença e queremos Te agradecer por esse tempo de adoração. Cantamos verdades profundas e nós queremos dizer a Deus que isso não pode ser apenas uma realidade nas nossas vidas, a ponto da gente não, de fato, desfrutar de um relacionamento real e vivo com o Senhor. Nós queremos romper essa religiosidade que muitas vezes nos envolve e nós queremos, de fato, Senhor, nos tornarmos discípulos de Cristo Jesus. Então nós precisamos disso, precisamos da atuação, do poder, da graça do Teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor receba a nossa adoração, mas que neste momento, no momento que vamos expor a Tua palavra, nós pedimos, ó Deus, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor fale aos nossos corações, por intermédio do nosso advogado, Cristo Jesus. Aquele que veio, morreu na cruz pelos nossos pecados e nos santifica com o seu sangue. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um dos textos mais icônicos, ou das histórias mais icônicas, principalmente do Evangelho de Marcos. Principalmente no Evangelho de Marcos. Então, eu já queria dizer para vocês que eu vou fazer um recorte um pouco diferente. O texto do jovem rico, que é o texto que nós vamos entrar nessa noite, ele fala de imagens que muitas vezes pegam o nosso coração e nós perdemos alguns detalhes que são extremamente importantes. Por exemplo, quando o texto fala do buraco da agulha. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E daí existe uma discussão teológica feroz do que significa o fundo de uma agulha. Né? Alguns teólogos dizem que o fundo de uma agulha seria uma porta pequena e o camelo precisa se abaixar ali, né, para se humilhar, né, para passar. Outros teólogos dizem que, enfim, tem diversas teorias. A minha teoria, humilde teoria deste pastor aqui, com pretensões teológicas, eu vou dizer para vocês que Jesus foi irônico diante daquela situação. Eu sei, nós temos dificuldade, às vezes, em pensar e olhar para Jesus como alguém que tem um certo bom humor. Porque, afinal de contas, no nosso imaginário, Jesus é uma pessoa séria. Séria, meio assim, né? Rústico. Né? Mas, se você ler as Sagradas Escrituras, talvez você perceba que Jesus tinha certo humor com seus próprios discípulos e talvez neste momento, enquanto ele estava falando aos seus discípulos de maneira dura, mas irônica, com um certo humor. Bom, como eu disse para vocês, vou fazer um recorte. No entanto, não vou fugir ao que o texto se propõe. E o texto se propõe a seguinte tese: seguir a Jesus pode exigir sacrifícios pessoais e significativos, mas, ao mesmo tempo, nos permite experimentar vislumbres do eterno agora, enquanto aguardamos a plenitude da recompensa que está por vir. Então, esse texto vai falar sobre os sacrifícios que nós precisamos fazer para seguir o Cristo, vai falar quais são as recompensas agora. Olha só que coisa boa. Então, esse texto hoje tem promessa, não é? Nós adoramos uma boa promessa das Sagradas Escrituras. Eu só não sei se você vai gostar da promessa que contém no texto. Mas nós adoramos uma promessa. Ainda mais quando ela fala assim de vida, de comunidade, né, de cuidado. Mas talvez você não goste muito da promessa que está no texto. No entanto, fala também de outra coisa que nós temos uma certa dificuldade de lidar hoje em dia. Vida eterna. Vida eterna, porque tudo que nós queremos e almejamos é no agora. É no agora. E dificilmente a gente para pensar na eternidade. A não ser que você esteja prestes a morrer. Daí, naquele momento derradeiro, né, aonde os seus olhos estão prestes a se fechar para essa realidade e abrir para outra, talvez você fale assim: meu Deus, preciso pensar agora na eternidade.
No entanto, a Bíblia diz que a eternidade deveria ser uma preocupação para nós. Não sei você, mas talvez nós passemos mais tempo na eternidade do que qualquer outro lugar da nossa existência. Né? Há de se falar que eternidade, né? Você percebeu? O tempo agora tem começo, meio e fim. Você já nasce, eu sei que é meio chato de falar isso para você, mas talvez você precise de um choque de realidade, assim como eu. A gente já nasce morrendo. Né? A gente já nasce envelhecendo. Já percebeu essa realidade? Você vê aquele menino, aquele bebezinho no colo da mãe, ele já está envelhecendo. Já está envelhecendo. E com os anos, isso vai ficando mais evidente, e com o tempo mais evidente, então, essa é a nossa realidade. Diante disso, surge talvez uma das principais perguntas. Como posso verdadeiramente encontrar a vida eterna e vivê-la em sua plenitude? Como eu posso encontrar plenamente a vida eterna agora, hoje? E viver nela agora, hoje, a sua plenitude. Talvez você, como eu disse, não pensa nisso muito, mas hoje eu vou desafiar você a parar para pensar nisso. Diante disso, eu gostaria de colocar alguns princípios para vocês. E o primeiro princípio é esse. No contexto da humanidade, Jesus nunca nos pede nada que Ele próprio não tenha vivido e experimentado primeiro. Quando nós falamos de seguir a Jesus, talvez exista no nosso imaginário algo que Jesus, Ele pede algo que talvez Ele não fez. E isso é uma mentira. Por quê? Porque tudo que Jesus pede para nós, e agora presta atenção, no contexto da sua humanidade, você precisa lembrar dessa realidade. Jesus, ele é 100% Deus, mas ao mesmo tempo 100% homem, humano. E é por essa realidade de humanidade e divindade que Jesus retira de nós o peso do pecado. O sacrifício de Jesus, ele tem um valor intrínseco e poderoso sobre nossas vidas, porque ele era 100% humano e estava sujeito a toda e qualquer realidade nossa, a toda e qualquer das nossas fraquezas, das nossas dores. Sendo assim, então, tudo aquilo que Jesus nos pede também era difícil dele cumprir. Havia um certo desafio nele fazer. Porque muitas vezes nós temos essa visão errada de Jesus. Nós pensamos, Jesus pede isso e ele fez isso porque ele era Deus. Afinal de contas, era fácil para ele. Ora, se era fácil para ele, não havia o quê? Sacrifício. E se não havia sacrifício, a morte de Jesus se torna ineficaz na cruz. Então, todo e qualquer desafio que Jesus coloca na sua palavra para nós, ele também o cumpriu. Ele também o cumpriu primeiro. Então, perceba o que Jesus começa a nos ensinar nesse texto, através do Evangelho de Marcos. A partir do verso de número 17, no capítulo de número 10. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E daí você percebe que este jovem, ou este homem, né, alguns evangelhos, como o evangelho de Lucas, trata este jovem como um jovem governante, alguém que tinha uma certa influência política. O evangelho de Mateus trata ele como um homem rico. Então, essa pessoa chega diante de Jesus, se coloca diante dele e diz: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele tem uma excelente pergunta. E uma pergunta piedosa. Piedosa. O texto continua. Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás,
não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então perceba, ele chega e pergunta, e faz uma pergunta muito pertinente. A pergunta, o que devo fazer para, revela a crença do jovem rico, de que a vida eterna é conquistada por esforço próprio. E aqui nós temos uma coisa muito importante. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que fazer algo. E diante dessa pergunta, Jesus, então, perceba o movimento do texto. Responde: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. E aqui tem uma pegada de Jesus. Por quê? Porque alguns teólogos vão discutir por que este jovem rico, este homem, chega diante de Jesus e diz: bom mestre. Simplesmente porque na cultura judaica, os judeus costumavam chamar a Deus de bom, mas raramente usavam essa palavra para descrever uns aos outros, a menos que estivessem sendo específicos sobre alguma característica da pessoa. Por exemplo, eu posso dizer: o Felipe é um bom músico. Não sei se isso é verdade ou não, mas nós podemos dizer: o Felipe é um bom músico. Eu posso dizer: o pastor Guilherme é um bom jogador de futebol. Isso definitivamente é uma mentira. No entanto, você pode fazer uma comparação da pessoa, de uma virtude da pessoa. Então, eles diziam: essa pessoa é boa ou não em algo, e também de maneira específica, ou um comparativo. Fulano é melhor ou bom do que ciclano. Essa palavra é usada dessas duas características. Tirando isso, a bondade estava sempre ligada à experiência de Deus. A verdade é que somente Deus é bom em um sentido mais profundo e completo. Jesus levou o jovem governante, esse homem rico, a buscar em Deus a verdadeira esperança da bondade e da vida eterna. Além disso, de forma indireta, Jesus confrontou sobre sua visão de quem Jesus era. Chamar Jesus de bom é chamá-lo de Deus. Agora perceba, se ele está usando essa palavra para se referir a Jesus como alguém superior, esse jovem rico estava chamando Jesus de bom. Ele estava falando: ele é tão bom quanto, ou mesmo bom como Deus. Será que o jovem percebeu isso? Será que esse homem percebeu isso? Se Jesus não é, então, Deus, quem ele é? Um pecador como nós? Portanto, talvez haveria ironia nesse bom deste jovem. Mas ele é Deus, o Cristo é Deus. Então é correto chamá-lo de bom. E não apenas isso, mas também devemos adorá-lo e segui-lo. Então perceba, se ele está chamando, se esse jovem rico está chamando Jesus de bom, no sentido de Deus, dele ser como Deus, a única alternativa que esse jovem tem diante dele é de adorá-lo, segui-lo e obedecê-lo. Não existe outra realidade. Então nós estamos diante de duas realidades diante da fala desse jovem, deste homem. Ou Jesus de fato é Deus e ele crê nisso, ou ele está sendo irônico. No entanto, eu gostaria de chamar a sua atenção para a atitude do jovem que ele corre na direção de Jesus e se põe de joelhos. Provavelmente não havia ironia. Ele corre até Jesus e se coloca de joelhos. Se colocar de joelhos diante de alguém é um sinal de extremo respeito na cultura judaica. Perceba, muitas vezes quando nós estamos em um derramar de adoração, nós nos ajoelhamos diante de Deus, não é verdade? Em alguns momentos, nas nossas orações, nós nos ajoelhamos diante de Deus.
Então, esse ajoelhar-se também tem um sentido de adoração, de reconhecimento da grandeza da pessoa. Este homem, que faz uma pergunta pertinente, chama Jesus de bom. Uma palavra que era usada somente para Deus. Diante da atitude dele, nós vemos uma grande reverência. Se ele está dizendo que Jesus é como Deus, Jesus deve ser adorado, obedecido e seguido. Esse homem não tem umas certas características ligadas a nós? Nós não fazemos a mesma coisa que eles? Nós não reconhecemos que Jesus é o Deus encarnado? E nós também não dizemos que Jesus é um bom Deus, gracioso, bondoso, amoroso? Em alguns momentos nós não nos ajoelhamos diante de Cristo e reconhecemos a sua grandeza? Sendo assim, como este jovem, nós temos uma única opção. E qual é a opção que nós temos? A opção de adorá-lo como Deus, de segui-lo como Deus e de obedecê-lo como Deus. A pergunta é: nós fazemos isso? Ou a nossa adoração, o nosso seguir a Jesus, é apenas da boca para fora? Bom, Jesus continua a história, e daí você percebe o que o jovem faz. Olha só. Jesus olha para ele e diz: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Perceba essa realidade. Jesus menciona 6 mandamentos, chamados de mandamentos verticais objetivos, porque tratam dos nossos relacionamentos interpessoais. Então você percebe que Jesus ele faz aqui um recorte no decálogo, na lei mosaica. Dos 10 mandamentos que existem, Jesus fala de quanto? De 6. Para ficar mais visual para vocês, nós podemos perguntar: quais faltaram? E daí você olha os 10. Os 10 mandamentos diz: amar o teu Deus sobre todas as coisas. É o resumo deles. Não tomar o nome de Deus em vão, guarda o sábado, honra o teu pai e tua mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não dar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar a propriedade alheia. Mas perceba a realidade, Jesus omite 4 mandamentos. Os mandamentos objetivos, interrelacionais, Jesus fala. Quais mandamentos Jesus deixa de fora? Os mandamentos subjetivos, que tem a ver com o coração dele. Perceba, honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não dar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo. São mandamentos que têm o quê? Coisas objetivas. Objetivas. Extremamente objetivas. Mas e as subjetivas? Como eu posso dizer que eu adoro a Deus? Você pode dizer eu adoro a Deus? Mas como que você mede a sua adoração? Como que você mede a sua adoração? Você parou para pensar nisso? Como que nós medimos a nossa adoração? Porque a adoração não tem como você medir, tem? Tem como você medir que a sua devoção, o seu amor pelo Cristo? Não terás outros deuses diante de mim.
não terás outros deuses diante de mim. Tem como você medir isso? Talvez na nossa cultura, nós olhamos para essa realidade e falamos assim, mas eu não tenho nenhuma imagem na minha casa. Mas será que você não tem um outro Deus? Porque existe essa possibilidade da gente medir algo. Perceba então. Perceba que Jesus olha para esse jovem e o texto bíblico no versículo 21 diz: Jesus olhou para ele e fez o quê? O amou. O amor bíblico é sempre sincero e não foge à verdade, mesmo diante da rejeição, desconforto ou indiferença. Jesus ele olha para aquele jovem que tem uma falta. E isso está evidente já na conversa. Porque Jesus fala para ele, fala assim, olha, você precisa fazer isso. Qual é a resposta que esse jovem dá? E ele declarou, versículo de número 20, Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Pergunta, é verdade? Pergunta, é verdade? Existe meia verdade? Existe meia verdade? Sim ou não? Mas por que você está dizendo isso, Wellington? Porque, veja, se torna meia verdade se nós separarmos a palavra de Deus. Se nós fragmentarmos a palavra de Deus, nós podemos dizer que ele cumpria todos os mandamentos objetivos. Se nós separarmos a palavra de Deus em fragmentos, nós podemos dizer que ele cumpria. Mas você pode separar a lei mosaica? Você pode separar a lei mosaica? E dizer, não, eu cumpro uma parte e outra parte eu não cumpro? Você pode fragmentar a palavra de Deus? Então, quando ele diz a Jesus, então, olha só, ele está dizendo para Jesus, Jesus, você é tão bom, ou você é bom como Deus. Diante desse reconhecimento, Jesus deve ser adorado, obedecido. Jesus deve ser reconhecido como Deus. E diante desta afirmação, Jesus olha para aquele jovem e fala assim, então você precisa fazer isso. E ele faz assim, eu já faço isso desde a minha infância. Qual é o sentimento que esse jovem tem com ele mesmo? Qual é o sentimento que ele tem? De soberba? De autoconfiança? De autojustificação? Eu cumpro. Eu estou ok com Deus. Deus não me deve absolutamente nada. Então a pergunta que o jovem rico faz, o que esse homem faz para Jesus, ele já tinha o quê? Na cabeça dele, ele já tinha a resposta. Ele precisava de apenas uma confirmação. E quantas vezes nós não fazemos isso com Deus? Nós brincamos de sermos discípulos, nós fragmentamos a palavra de Deus e dizemos, isso eu faço muito bem, Senhor. E se eu faço isso muito bem, então eu posso me livrar dessas outras coisas. Mas olha o que Jesus vai fazer com ele. Diz o texto, vá, falou-lhes uma coisa, faltaria uma coisa, desculpa. Disse ele, vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me.
Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas o quê? Riquezas. Quais foram os mandamentos que faltaram? Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para você imagem de escultura. Não adorarás e nem prestará culto a elas. Jesus fala para ele: bom, você me chama de bom, você quer me seguir, você quer a vida eterna, então falta-te uma única coisa. Falta-te uma coisa. Você ir, pegar todo o seu dinheiro, vender os seus bens, e você vai e distribui isso aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e segue-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Depois de discutir os seis últimos mandamentos, Jesus agora fala sobre o primeiro, o Êxodo 20, versículo número 3. Ele nos lembra que Deus deve ser o primeiro lugar, deve ter o primeiro lugar em nossas vidas. Jesus imediatamente identificou esse jovem e não só o identificou-se com ele, mas também apontou qual seria o seu problema. Jesus mostra qual é o Deus que está por detrás da adoração desse jovem. Qual é o verdadeiro amor deste jovem? Qual é o verdadeiro amor deste homem? Ele se ajoelha, ele corre até Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus e ele diz que Jesus é bom. Pergunta: esse homem ama de fato a Jesus? Sim ou não? Será que nós não somos como este jovem? Nós vamos até Jesus, nós corremos até Jesus. Nós cantamos: queremos correr para os teus braços. Nada contra a música. Queremos correr para os teus braços. A pergunta é se isso é uma verdade de fato. A pergunta que incomoda é se isso de fato é real para nós. Queremos correr para os seus braços. Queremos te abraçar. Quero declarar que eu preciso de ti. Quero declarar que eu te amo acima de tudo e de todos. Isso é real? O jovem teve todas as atitudes externas. Vocês perceberam? Ele teve todas as atitudes externas. Se você olha esse jovem e as suas atitudes externas, se você olha esse jovem e você vê a conduta dele, ele tem toda a característica de um bom menino crente da igreja presbiteriana de Sorocaba. Mas de fato ele ama Jesus. Ele é capaz de abrir mão daquilo que ele realmente adora. Aquilo que realmente move o coração dele. Ele tem coragem de abrir mão para ter um relacionamento com Jesus. Porque, veja, não existe meio termo com Cristo. Nós construímos os meios termos.
Nós olhamos para a Bíblia e dizemos, não, 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 a palavra de Deus é radical demais, a Bíblia é radical demais. Nós falamos assim, nós dizemos assim. Muitas vezes nós olhamos para as Sagradas Escrituras e dizemos o seguinte, não, não, isso aqui não é para a gente, é para aquele tempo. Veja, eu não estou dizendo que você deve fazer a mesma coisa que o jovem rico. Jesus não está fique tranquilo, Jesus não está te convidando essa noite a vender tudo o que você tem, dar aos pobres e segui-lo. Isso era algo específico para aquele jovem rico, porque aquilo era o que o jovem rico adorava. Mas o que você adora? O texto está perguntando, de fato, a quem você adora. Porque a pessoa que você adora molda o seu coração. Tim Keller, no livro Falsos Deuses, ele vai dizer exatamente essa realidade. Os nossos deuses moldam a nossa visão, a nossa cosmovisão. Aquilo que nós adoramos moldam a forma com que eu enxergo o mundo. Aquilo que eu adoro molda a forma com que eu lido com as pessoas. Aquilo que eu adoro pode me consumir. Pode me sugar. Pode me transformar e pode me destruir. Jesus coloca os seus discípulos diante disso em xeque, porque eles estão olhando essa cena. Assim como nós também estamos olhando essa cena, estamos nos perguntando: o chamado do discipulado a Cristo Jesus, ele é um chamado radical de confiar no caráter de Deus. De abrir mão daquilo que você mais ama. Então eu queria convidar você a fazer um exercício nessa noite. O que você mais ama? O que você mais ama? Eu fiquei pensando nessa tarde, enquanto eu meditava nesse texto, enquanto eu revisava, eu me perguntava, o que eu mais amo? O que mais amo? Minha família, meus filhos, minha esposa. Bens eu não tenho muito para amá-los. Bens eu não tenho muito para amá-los. A minha própria vida, os meus desejos. O que você tem medo de perder? Porque aquilo que você tem medo de perder é o que você mais ama. O que você tem medo de perder? Qual era o medo deste jovem rico, como diz o Evangelho de Mateus, o governante, como diz o Evangelho de Lucas, ou esse homem, como diz o Evangelho de Marcos? O que ele tinha medo de perder? Nós poderíamos inferir aqui várias coisas. A segurança que o dinheiro traz, o status que o dinheiro traz, o poder que o dinheiro traz. Pode ser muitas coisas. Mas no fundo, ele tinha medo de perder. E Jesus vai dizer que para você ganhar o reino de Deus, você precisa perder. Então você tem medo de perder aquilo que você mais ama? Talvez eu poderia parar aqui essa mensagem hoje e convidar você a fazer isso, quem sabe, não é mesmo? E você entregar isso no altar do seu coração e dizer: Senhor, eu quero perder isso aqui.
Quero te entregar isso aqui. Mas o texto continua. E o segundo princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês é esse. Jesus convida seus discípulos a encontrarem sua identidade, não em suas realizações ou posses, mas no que Deus faz por eles e através deles. Jesus convida os seus discípulos a encontrarem sua identidade não em suas realizações ou posses, mas no que Deus faz por eles e através deles. Daí você continua olhando o texto e você percebe isso quando você lê a seguinte parte. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E daí, foi o texto que eu comecei citando para vocês aqui, que eu olho e falo, poxa, mas aonde está o detalhe? Para mim o detalhe está aqui, no versículo de número 24. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. E Jesus repete 2 vezes. 2 vezes. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. A pergunta pode ser, mas por que os discípulos ficaram tão confusos ao ponto de Jesus ter que repetir sua declaração? A gente fica discutindo se o camelo, mas muitas vezes passa desapercebido de nós. Por que os discípulos ficaram tão chocados com essa realidade? Porque talvez isso tenha confrontado diretamente eles, assim como confronta diretamente o nosso coração. Quem não tem desejo, né, de ser rico? Quem não tem o desejo de não se preocupar no final do mês com o seu cartão de crédito? De fazer aquilo que lhe dá na teia? Porque talvez seja essa a grande preocupação dos discípulos. Quem não está em busca da felicidade? Quem não está em busca da realização dos seus desejos, dos seus sonhos? Mas os discípulos, eles ficaram perplexos. Eles perguntaram a si mesmos. Mas, poxa, eles estavam perguntando, mais uma vez, remoendo as palavras de Jesus. E Jesus, perceba, na segunda vez, Jesus, ele é até carinhoso com os discípulos. Filhos, filhos, filhos. Como é difícil entrar no reino de Deus. Perceba, assim como a nossa espiritualidade brasileira, tupiniquim, a religião judaica estava mergulhada em sua própria versão da teologia da prosperidade, onde tanto a riqueza quanto o status social eram vistos como sinais do favor divino. Nós olhamos para uma pessoa e muitas vezes julgamos aquela pessoa abençoada pelo status que ela tem. E talvez era isso que acontecia. E basta você ler um pouco das Escrituras, você vai ver que os fariseus tinham essa visão distorcida da realidade. Assim como nós. Por isso que para eles ficou tão evidente, tão duro essa realidade. Então perceba uma coisa. Nós podemos adorar algo que nós não temos. Nós podemos adorar algo que nós não temos. Pergunta, os discípulos eram homens ricos? Na sua maioria, não. Talvez tínhamos ali Levi, Mateus, né? Um coletor de impostos. Mas os outros, homens de trabalho, da lida, da pescaria. Ricos, ricos, ricos. Como o homem que eles encontraram, não. Então talvez a gente possa estar como esses discípulos adorando algo que nós não temos. E aqui também revela a nossa adoração.
Ao mesmo tempo que nós temos medo de perder alguma coisa que nós temos, e nós nos agarramos a esta coisa, muitas vezes nós buscamos de maneira infindável um desejo nosso. Aquilo que você mais busca na sua vida é o que você adora também. Se de um lado a gente tem medo de perder, porque nós adoramos aquela coisa, do outro lado também, aquilo que nós mais buscamos, também tem a ver com a nossa adoração. Afinal de contas, nós somos seres religiosos. Nós adoramos. Pergunta: o que você mais busca na sua vida? O que você mais busca? Talvez você busque prazer. Prazer de tudo quanto é tipo. Seja sexual, prazer de ter o dinheiro, sei lá, qualquer tipo de prazer. Talvez você busque realização. Talvez você busque reconhecimento. Você faz tudo para que as pessoas reconheçam. Você quer virar um TikToker, famosão, um YouTuber. Você quer que as pessoas te apontem na rua, então você faz tudo para isso. Você quer ser o melhor na sua área de trabalho. Isso não é para a glória de Deus, é porque você quer ser reconhecido. E você faz isso e faz de tudo. E você entrega a sua vida e esse é o teu Deus. Você se sacrifica no altar do seu Deus, o seu tempo, a sua vida em relação a isso. Então aquilo que você não tem, mas toma o seu coração, você também adora. E o texto está nos mostrando essa realidade. Perceba, o texto então continua. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Porque essa era a conclusão deles. Olha, se nós não temos e nós estamos buscando, então nós estamos chegando à conclusão, qual é a realidade? Quem pode ser salvo? A dura realidade é que nenhum esforço humano pode salvar o homem. O que consideramos como abençoado, na verdade, não é. E nosso mundo de aparência desmorona diante da nossa impotência. Porque essa é o cerne dessa pergunta dos homens. Eles olharam e falaram assim, então os discípulos perguntaram e falaram assim, nossa, mas nós somos impotentes diante disso. Se eu adoro aquilo que eu tenho, e se eu adoro aquilo que eu não tenho, como é que eu posso ser salvo? Daí Jesus, ele vem e fala, está destacado aí para vocês no texto, perceba. Para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Se você deseja que Cristo seja o seu Salvador, você precisa substituir tudo aquilo que tem buscado como seu Salvador. Todos os nossos falsos deuses acabam definindo nossa identidade, valores e princípios. Você precisa... Nós temos infinitos salvadores, mas você precisa de somente um Salvador. Um Salvador. Que redefina a sua identidade nele. Que redefina os seus princípios nele. Que redefina quem você é nele. E é isso que Jesus está fazendo com os seus discípulos. Jesus está redefinindo o caráter e, perceba, a adoração dos seus discípulos. Junto com essa adoração, tem uma redefinição geral da própria existência dos discípulos. Por fim, Jesus nos chama a viver conforme a lógica invertida do reino de Deus. E veja o que o texto diz. Então,
Pedro começou a dizer, e perceba, sempre Pedro, né? Pedro chega para Jesus e sempre Pedro falando por todos os discípulos. Não deixemos tudo, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Pedro chega, se levanta, diante daquilo que Jesus disse, e fala, Jesus, tem uma coisa boa aqui. Nós somos diferentes desse jovem aí. Nós deixamos, tudo e abrimos mão de tudo para seguir-te. Perceba, a lógica mundana e diabólica diz que devemos fazer algo para sermos reconhecidos, sempre buscando recompensas imediatas, mas isso está longe da graça. Isso não tem nada a ver com a graça de Deus. Essa mentalidade exige gratificação instantânea, porque o outro lado de Pedro era, Senhor, nós queremos agora, porque realmente nós estamos seguindo ao Senhor. O Senhor precisa olhar diferente para a gente. Nós abrimos mão de tudo. Eu tinha lá a minha empresa de pesca. Pedro era pescador, tinha um barco. João e Tiago tinham um barco, trabalhavam com o pai. Tinha lá suas empresinhas de pesca, pequenas empresas, pequenos negócios. Mas eles abandonaram tudo. E é isso que Pedro está dizendo. Nós abandonamos tudo. Nós queremos a nossa recompensa. Então talvez você possa estar pensando da mesma forma que Pedro. Eu estou aqui, domingo à noite, poderia estar em qualquer outro lugar, mas estou ouvindo o pastor. Estou aqui, tentando entender o que ele está dizendo. Lutando contra o meu sono. Eu mereço. Daí, perceba o que Jesus faz aqui. Veja. Todo mundo, e Jesus aqui está a promessa. Todo mundo que abandona casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Todo mundo que abandona receberá o quê? 100 vezes mais. 100 vezes mais, e daí você fala, meu Deus, casa, irmão, irmãs, mães. Mas Jesus está falando do que aqui? Da comunidade. Todo mundo que segue o Evangelho, se torna um discípulo, ganha uma comunidade. Então, não tem a ver, não pense você que você receberá nesta vida 100 vezes mais campos, 100 vezes mais casas. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que você vai receber uma família. Novas casas. Se você precisar de ajuda para morar, você vai ter aonde morar, porque essa faz parte, você faz parte agora de uma nova família, de uma igreja. No entanto, tem um negócio que a gente não gosta dessa promessa. Porque você vai receber uma família, mas você vai receber o que também? Perseguição. Você recebe uma família para agora, você é inserido em uma comunidade,
porque você faz parte do discípulo de Jesus, então você recebe agora uma família, mas agora também você recebe o quê? Quem quer um pouco de perseguição aí, por favor, levante sua mão. Hã? Quem quer um pouco de problema, dificuldades, perseguição? Alguém quer perseguição por aqui? Alguém quer? Hoje, gente, é promessa. Você não gosta dessa promessa? Hã? Promessa de Deus para você, perseguição. Olha que coisa boa. E é para agora, promessa para agora. Para hoje, para já. Se você não recebeu, deixa eu te falar, você vai receber. Fique tranquilo. Fique em paz. Em algum momento da sua vida você será perseguido por causa do nome de Jesus. O melhor da promessa está para onde? Está para depois. Porque também você vai receber a vida eterna. Mas tem uma coisa, lembra que eu falei para vocês? Que eu fico com os detalhes do texto. Tem uma coisa para mim, quando eu olho para o verso de número 31, eu fico perguntando assim: para quem Jesus está direcionando sua mensagem ao falar sobre quem será o primeiro e o último? Porque veja, Jesus está dizendo aos discípulos que, em relação ao jovem rico, os primeiros neste mundo, no reino de Deus, serão os últimos. Então, aqueles que são os primeiros, os mais ricos, os empoderados, quando viram o reino de Deus, eles serão os últimos? Ok, pode ser também. Pode ser também. Porque pode ser uma boa. Essa aqui é uma boa tese sobre esse texto. No entanto, eu fico me perguntando sobre uma outra realidade. Será que Jesus não está indicando que existe uma geração de discípulos que serão os últimos, mas no reino de Deus se tornarão os primeiros? Porque um texto me veio à mente, que foi o texto de João, capítulo 20, verso 29. Então Jesus lhe disse a Tomé, que duvidou o tempo todo de que ele tinha ressuscitado: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e crerão. Aqueles primeiros 12 homens, eles viram coisas fantásticas e não tiveram como não crer em Jesus. Não tiveram. Aqueles 12 primeiros homens viram Jesus fazer coisas fantásticas o tempo todo. E creram. E aqueles que não viram? E nós? Nós não vimos, mas nós cremos. Os últimos serão quem? Os primeiros. Na minha heresia pessoal, eu digo aqui que é a minha heresia pessoal, porque não consegui sustentação dentro de um argumento, de um comentarista bíblico para isso, eu fico pensando nessa realidade. Nós não vimos, mas insistentemente alguns de nós aqui creem. Insistentemente alguns de nós aqui estão confrontando o seu coração dia após dia e lutando contra a sua própria natureza para seguir a Jesus. Insistentemente nós lutamos, às vezes, contra os nossos vícios para seguir a Jesus. Contra os nossos desejos para seguir a Jesus. Cara, nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados nesse sentido. Nós somos felizes nesse sentido, porque nós não vimos Jesus multiplicar os pães e peixes, nós não vimos Jesus andar sobre as águas, nós não vimos o Jesus ressuscitado, como eles viram. No entanto, o Jesus ressuscitado faz morada em nosso coração, porque Ele nos dá a fé. Então nós nos tornamos o quê? Felizes. Felizes. Eu queria convidar você
Há 3 movimentos, então, nessa noite, e a gente encerra. Primeiro, Jesus não apenas nos chama a seguir seu exemplo, mas Ele mesmo vivenciou plenamente as experiências humanas que nos solicita. Isso revela não apenas sua compaixão e empatia por nós, mas também sua capacidade de nos compreender completamente em nossas lutas e desafios. Jesus consegue compreender plenamente quais são as nossas lutas e quais são os nossos desafios. Nós não estamos sozinhos, nós não servimos um Deus que não nos compreende. Jesus, por ser quem Ele é, por ser totalmente Deus e totalmente homem, Ele sabe quais são os nossos dilemas, as nossas dores. Ele lutou como nós lutamos. A boa notícia é que Ele venceu aquilo que nós não conseguimos vencer. Segundo, abrace sua identidade firmemente enraizada na graça de Deus e na obra redentora de Cristo, revelando que você é amado e aceito por Ele, independente do que você realiza ou do que você possui. Ser abençoado não significa ter muitas coisas ou realizar muitas coisas. A verdade que o Evangelho nos traz é que em Cristo Jesus nós somos abençoados, porque Ele realizou e fez tudo aquilo que nós precisávamos. Então a nossa identidade não está firmada naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, nas minhas capacidades intelectuais, físicas, financeiras, não. A minha identidade está firmada naquilo que Ele fez, naquilo que Ele é. Por fim, desafio a abraçar a lógica transformadora do reino de Deus, onde a humildade, o serviço e a fidelidade a Deus são valorizados acima do poder, do status e da riqueza do mundo. Vamos abraçar a lógica inversa do reino, aonde os primeiros são os últimos e os últimos são os primeiros. Aonde você que nunca foi campeão em nada, no reino, em Cristo Jesus, você é campeão. No reino, em Cristo Jesus, você é vencedor. Se você se depara como alguém que fracassou na vida, em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Independente dos seus sucessos, das suas falhas. Porque isso não tem a ver com você, tem a ver com Cristo. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, orar ao Senhor, buscar a presença dEle e a sua graça? Receber a bênção? Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez hoje em nós e através de nós. Nós queremos te agradecer pela tua palavra e que essa palavra fale aos nossos corações durante a semana. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.